Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia. Judas capítulo 9. O prefixo arco refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os outros e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas capítulo 1, versículo 9. Contudo, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Versão King James. Lembre-se de que há apenas um anjo que detém a posição angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arco significa princípio, este anjo é o mais visível de todos os anjos santos. O nome dado ao arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomearam seus filhos Miguel, provavelmente não têm ideia do que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas se voltassem para Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação, em vez do Criador. Portanto, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, pois a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus no universo. E ele serve como o anjo administrador de Deus para realizar julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, o teu príncipe. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. Ninguém há que me auxilie contra aqueles, exceto Miguel, vosso príncipe. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, liderando o exército na batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da Era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Este Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, era chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra porque ganhou várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão retirados dele para todo o sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como isso pode ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo se refere a isso como o mistério da iniquidade, porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa: os anjos que caíram o fizeram porque haviam se rebelado. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e mulher? Podemos nos perguntar. Esta é uma pergunta que deve ficar sem resposta. Parece uma crise mundial atual. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, registra a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, pois dizias no teu coração: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoa uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. O sárdio, a topázio, o diamante, a berílio, o ônix, a jaspe, o safira, a esmeralda e o ouro. As tuas engrenagens e os teus pífaros estavam preparados em ti no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multiplicação do teu comércio, te encheram de violência e pecaste. Por isso, lancei-te profanado, fora do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 17. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até 1/3 dos exércitos celestiais do universo se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre Anjos, destaca que as escrituras às vezes se referem aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de a estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta uma qualificação a essa descrição. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É incrível que você e eu, com um curto período de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham força, à medida que nos aproximamos do final da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última ilustração da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou completamente da cena mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Juntamente com a proclamação da notícia maravilhosa e incrível de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem da vida a todos que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me socorrer. Daniel capítulo 10, versículo 13. Então, Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois toda vez que o vemos é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem uma responsabilidade específica para com Israel. Em Daniel capítulo 10, versículo 21 e capítulo 12, versículo 1, ele é dito ser o príncipe dessa nação, como lemos na história antiga e moderna. Daniel capítulo 10, versículo 21. E naquele tempo o teu povo será livrado,
todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos santos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é mais poderosamente revelada em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele havia estado de luto por 3 semanas quando o anjo apareceu a ele. Daniel capítulo 10, versículo 3. Eu não comi nenhum alimento desejável, não tocou nos meus lábios carne nem vinho, e eu não me ungi com óleo algum, até que se completaram as 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu diante dele. Em seu rosto ele parecia relâmpago, e em seus olhos parecia um par de tochas. Sua voz soava como o rugido de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele por outro lado não viram. Um grande sentimento de apreensão desceu sobre eles, e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel se esgotou completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência deste indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse aprisionado por um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo havia acabado de ter. O anjo havia começado a viajar até Daniel desde o momento em que ele começou a orar, mas foi interrompido em sua jornada por um príncipe demoníaco que o envolveu em combate e o fez atrasar. Então, Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele retornasse ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previa que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel, nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Após cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele estaria retornando para continuar lutando contra o príncipe demoníaco na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante tudo isso, Daniel não estava experimentando alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido do contrário, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado a Deus em nome dos filhos de Israel, e Deus o ouvira. Sua sessão de oração de 3 semanas, apoiada pelo jejum, fora um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante angelical, que fora enviado do céu para informá-lo de que seu pedido fora atendido. Devido a essa experiência, fica claro que os atrasos não são negações, e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, tu és muito amado. Presta atenção às palavras que vou falar-te e levanta-te, pois agora fui enviado a ti. E quando ele me disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, porque eu ficara retido com os reis da Pérsia. Agora eu vim para explicar-te o que sucederá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel capítulo 10, versículos 11 a 14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer, pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Essa não foi a única conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro do Apocalipse: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão pelejou juntamente com os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, vemos Miguel atuando como comandante de um grande grupo de anjos.
Evidentemente, Miguel é o guerreiro-chefe de Deus. Houve uma guerra no céu em algum momento. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus os a seus servos para confrontar o exército aposentado de Satanás. Este é o exército que tentou superar o exército do céu. No entanto, Satanás e seus anjos caídos foram derrotados e não tiveram mais lugar no céu. Deus usou Miguel, o arcanjo, para liderar seus exércitos angelicais nesta batalha celestial. Há uma outra referência em Apocalipse que destaca o papel de Miguel em uma vitória cósmica. E Micael, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão pelejou juntamente com os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 e 9. Essas passagens revelam a função de Miguel como líder das hostes angelicais de Deus contra as forças malignas. Ele é o guerreiro celestial que defende a justiça e a ordem divina. Miguel, o arcanjo, é um defensor poderoso de Deus e seu povo contra as forças do mal. Essas descrições bíblicas destacam a importância de Miguel no contexto da guerra espiritual e do confronto cósmico entre as forças de Deus e as forças das trevas. À luz dessas passagens bíblicas, é possível traçar um perfil de Miguel, o arcanjo, como um líder militar celestial encarregado de combater e derrotar as forças malignas que se opõem a Deus. Sua posição como arcanjo sugere um papel de liderança e autoridade entre os anjos. Seu envolvimento em batalhas espirituais e confrontos cósmicos destaca sua natureza como um guerreiro divinamente designado. No entanto, é importante notar que, embora Miguel seja um poderoso defensor de Deus e da justiça, ele ainda atua sob a autoridade divina e em conformidade com a vontade de Deus. Sua lealdade e serviço exemplificam a ordem celestial e a submissão à soberania divina. Miguel, o arcanjo, permanece como uma figura significativa na teologia cristã, representando a vitória divina sobre as forças do mal e a proteção divina para o povo de Deus. Em resumo, a figura de Miguel, o arcanjo, é apresentada nas Escrituras como um líder militar celestial, encarregado de combater as forças das trevas em defesa de Deus e seu povo. Sua notável aparição no Antigo e no Novo Testamento destaca sua importância na narrativa bíblica da guerra espiritual e da vitória divina sobre Satanás e seus seguidores. Enquanto Miguel desempenha um papel proeminente como arcanjo, é crucial reconhecer que sua autoridade e serviço estão fundamentados na soberania divina e na vontade de Deus. Ele permanece como um símbolo da vitória celestial e da proteção divina na cosmovisão cristã.